tomar aqui. Vamos gravar. Bem, então, vamos começar o nosso encontro de hoje, né? Pedindo a Deus, aos benfeitores espirituais, que derramem sobre nós tudo aquilo que necessitamos para entrar em contato com os nossos benfeitores espirituais que nos amparam nesse trabalho em comunhão com o alto, de autoconhecimento, de conhecimento e de aprendizado da doutrina espírita, para que possamos progredir, evoluir, realizar o nosso propósito na oportunidade que temos dessa encarnação. Mestre Jesus, ampara-nos, inspira-nos, envolve-nos e a todos aqueles que fazem parte deste grupo, para que recebam, aonde quer que estiverem, a tua paz, o teu amor, a tua luz, e envolve a todos nós, para que o estudo de hoje traga maior entendimento a todos nós, nos fortalecendo para os dias difíceis e para os dias que temos de trilhar na Terra, para que possamos aproveitar ao máximo cada lição trazida por Jesus, à luz do Espiritismo, e nos encontrarmos mais aptos, em condições, mais preparados para vivenciar as experiências que nos aguardam no dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, na tarde de hoje, nós conversamos, né, através, colocamos lá no Zap, se vocês queriam rever algum assunto do período, né, que nós tivemos até então, e foi colocado que vocês gostariam de rever o assunto, né, os trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha, com o item 4, né? Então, nós trouxemos, eu montei um material para que também a gente não fique só lembrando, porque, né, é difícil, né? Então, a gente tendo o material, é mais fácil de nós revermos o que está escrito e refletirmos, né, a respeito dele, assim como é o que nós vamos procurar fazer com a ajuda de vocês, né? Com os questionamentos, enfim, que vocês desejarem fazer para que a gente possa conseguir o nosso intento, né? O nosso objetivo. Vamos fazer o possível. Então, eu vou passar alguns slides e vocês podem, a qualquer momento, né, parar e ir perguntando, e conforme for dando as questões que vocês gostariam de perguntar, né, que eu não sei quais são, que ninguém acabou não mandando, né, as perguntas, mas tudo bem, a gente vai tentar responder dentro da possibilidade a cada um de vocês. Tá ok? Ok. Oi, Glória. Oi, Deise. Boa tarde. Tudo bem, querida? Tudo bem, Oi, você? desculpe o atraso. Ah, tudo bem. Eu estou aqui tentando falar com o Prontocor, que a Cláudia está no CTI. A Cláudia? A Cláudia Claro. É. E já caiu 4 vezes a ligação e eu não consegui falar para ver se
se ela está lá, se ela já foi transferida. Mas tudo bem, quando terminar aqui eu falo. Então, vamos fazer um pensamento para ela, né? Com Pedir a Deus certeza. que os nossos amigos, benfeitores espirituais, possam envolvê-la, trazendo calma, serenidade, Com e certeza. auxiliando os médicos que estão junto dela, para que eles possam ter clareza, né, sobre É verdade. o problema dela. Que a luz de Jesus se faça, graças a Ela Deus. ela mandou. Ontem ela mandou como é que é, um áudio para mim. Ela disse que o caso era grave, que ela estava indo para o CTI, que ela não ia conseguir mais falar. Eu estou tentando falar com o hospital. Disse que de manhã disseram que ela estava lá ainda. Quer dizer, ela permanece lá, mas agora eu não consegui. Depois, quando acabar e você souber notícias, aí você nos dá, Tá bom, tá? Para tudo que a bem, gente tá saiba, bom. tá bom? Então, vamos lá, né? Então, a gente trouxe aqui os trabalhadores da última hora, ou a parábola da vinha, né? A gente vai dar uma repassada, tá? Mas a gente vai parando para a gente ir conversando, tá bom? Para que vocês possam esclarecer, perguntar o que vocês gostariam de perguntar. A parábola da vinha, né? Ou a parábola a parábola dos trabalhadores da última hora, ela é retratada no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 20, né? E dentre todas as parábolas de Jesus, né, está essa parábola dos trabalhadores, como também ela é conhecida, né, ou a parábola da vinha, que além de transmitir uma bela mensagem sobre a bondade de Deus, né, sobre o seu reino, a parábola também é uma reflexão à missão espírita, né? A missão que cada um de nós tem enquanto espírita, e também a missão individual, né? Eu acho que passou aqui, peraí. Eu cliquei aqui. Não, tá certo. A história da parábola nos lembra que todos somos convidados a trabalhar no reino de Deus. E, independentemente do momento em que aceitamos o convite, nós somos recompensados. Isto é, Deus sempre nos chama para o trabalho edificante e a prática do bem, mas nem sempre respondemos com prontidão e com boa vontade às tarefas que nos são confiadas. Nossa meta é a evolução espiritual, e enquanto alguns estão sempre dispostos a alcançá-la, outros postergam e demoram demais para despertar para seu trabalho de purificação espiritual. E mesmo aqueles que levam mais tempo, ainda assim, são agraciados da mesma intensidade, ou seja, desfrutam igualmente dos benefícios da plenitude do espírito como os primeiros que atingiram o grau de adiantamento moral superior. Isso quer dizer que o trabalhador da última hora é tão merecedor quanto aqueles que o antecederam, desde que ele, na verdade, realize todas as tarefas que lhes cabem com muita dedicação e sacrifício. A parábola, ela está apresentada também em Mateus, capítulo 20 também, né? Do 1 ao 16. Então, vamos ver alguns aspectos a respeito da parábola, né?
Parábola da vinha e a sua aplicação. Na Bíblia Sagrada, a parábola dos trabalhadores da vinha, ela é contada no capítulo seguinte da parábola do jovem rico, que está em Mateus 19, em que um jovem abastado questiona Jesus sobre o que é preciso fazer para conquistar a vida eterna. Todo mundo está lembrado, né? Portanto, a história segue o mesmo contexto e provoca reflexão sobre a importância da prática do bem e da caridade para a evolução espiritual, sem perdermos tempo com o apego às riquezas materiais. Para entender a parábola dos trabalhadores da vinha, sob a ótica espírita, é importante estabelecer um roteiro de estudo, né? Considerando a interpretação por trechos, tá? Então, vamos acompanhar esse trecho, que começa assim, né? A parábola começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. O que a gente pode entender daqui? Quando é dito o reino dos céus é semelhante, bom, a gente sabe que parábolas do reino existem várias, né, ditas por Jesus. Quando fala que é semelhante a, seja lá a parábola que for, acredito eu, penso eu, que é uma das maneiras, uma das formas de se alcançar esse reino dos céus. E para alcançá-lo, é necessário que a gente tenha todos aqueles fatores, a abnegação, o desinteresse pessoal, a compreensão da justiça de Deus, que no caso desta parábola fica bem clara, pois ele assalariou a todos com o mesmo valor. Quando aqueles que vieram primeiro foram reclamar que os últimos ganharam tanto quanto eles, o senhor da vinha disse: mas eu combinei com vocês a paga de 1 denário, e vocês estão recebendo 1 denário, então não há o que reclamar. Ou seja, o trabalho não é pela quantidade, e sim pela qualidade. E aí, para alcançar esse reino dos céus, que a gente sabe que está dentro de nós, é preciso que a gente se empenhe, principalmente na parte, principalmente e talvez unicamente, na parte moral nossa, né? De dentro. A gente vai chegar lá, a gente está só no primeiro trecho. Ah, tá bom. Mas é isso aí. Então, assim, só para a gente acompanhar esse trecho, né, ele fala que o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia. E aí ele chega lá no lugar, né, onde os trabalhadores costumavam ficar, né, uma praça, um local, e ele chega lá e contrata, né? Quer trabalhar na minha vinha? Você aceita? O meu pagamento pelo dia é 1 denário. E aí, assim, ele fez, e assim aqueles a quem ele assalariou, né, convidou, né, para trabalhar na vinha dele, aceitaram. Ai, peraí. Não. Dos céus. Não. É verdade. Eu não sei o que aconteceu, que eu apertei aqui, que o troço ficou grande. Espera aí. Não, peraí. Não sei o que houve, peraí. Eu vou interromper aqui, vou botar de novo. Eu apertei alguma coisa que aumentou.
a letra. É. Não, deixa eu ver onde que eu estava. Peraí. É engraçado. Hoje o negócio está difícil. Pronto, voltou. É que eu cliquei aqui. Bom, o reino dos céus, né? Para a gente traduzir aqui, é, na verdade, o estado de perfeição. O pai de família é Deus. Os trabalhadores representam a humanidade, enquanto a vinha é a terra, né? O local onde nós nos encontramos para o trabalho de edificação. O trabalho, por sua vez, representa tudo aquilo que enobrece o nosso espírito. Para alcançar essas virtudes, uns precisam de mais tempo, outros de menos tempo. Entretanto, no fim, todos recebem o mesmo benefício ou prêmio. No caso, a plenitude espiritual, né? Isso aí está lá no Rodolfo Caligares, né? No livro Parábolas, né? Dele. Então, nesse primeiro trecho aqui, ele explica o que a gente mais ou menos já sabe, né? Que o reino de Deus é o estado de perfeição. Quando nós tivermos introjetado em nós e realizar a aplicação desse reino de amor na Terra, na convivência com o nosso semelhante, nós estaremos em estado de perfeição, né? Não perfeição absoluta, que só Deus, mas uma perfeição relativa. Já estaremos bastante avançados. Adiantados. Exato. Então, o trabalho, por sua vez, representa tudo aquilo que enobrece o nosso espírito, né? E aí a gente poderia... Alberto, você tá colocando? Está adicionando? Estou admitindo todo mundo. Inclusive, então tá. Então vou deixar para lá. Estou com a setinha lá em cima, Tá. já pronta para chegou, vai. Porque o pessoal está caindo, está entrando de novo. Eles estão caindo e estão entrando. Exatamente isso que está acontecendo. É isso mesmo. Mas entrando, eles estão agora. Então, né, o trabalho, então, ele representa tudo aquilo que enobrece o nosso espírito, né? Que trabalho seria esse que ele se refere na parábola? Que enobrece o nosso espírito. Que trabalho seria esse que enobrece o nosso espírito? A edificação seria? É a caridade, é ajudar o próximo. Transformação, edificação, seria isso? Sim, sim, esse é o trabalho, né? Mas aonde? E nós, não? Em nós, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, nos cabe trabalhar pelo bem. Entende? Em qualquer lugar que a gente esteja, nos cabe trabalhar para o bem. A gente não trabalha para o bem apenas num determinado lugar, num templo, né, religioso. Não é só lá que a gente tem que trabalhar pelo bem, a gente tem que trabalhar pelo bem em todos os lugares onde nós nos encontramos. No lar, na via pública, exatamente, no dia a dia, com aqueles que se encontram conosco, com aqueles que estão na nossa vida, que são o nosso próximo no momento. É a pessoa muito conhecida, muito querida, muito amada, mas também aquele que a gente acabou de conhecer. Até às vezes nem conheceu, passou pela rua, mas pôde dar um atendimento, né? Ajudar em alguma coisa, levantando alguém que cai, ouvindo alguém que está nervoso, né? Ajudando alguém a atravessar uma rua. Isso é o trabalho do bem. Isso é o trabalho que nos enobrece,
E ele pode ser feito em qualquer lugar, e deve ser feito em qualquer lugar. Porque não podemos esquecer, nós não somos... aí, no caso, a gente está falando da missão dos trabalhadores da última hora, depois a gente vai falar da missão dos espíritas, né? Mas é tudo a mesma coisa. O trabalho no bem, né? Porque... Sim, pode falar. Não, o que eu ia... Pois é, foi bom você falar que depois a gente vai ver a missão dos espíritas, porque você sabe que durante muito tempo eu achei que trabalhadores da última hora eram os espíritas. E depois, com os nossos encontros, isso foi o que ficou... Aí eu comecei a refletir sobre isso, né? Não é por tudo que tem sido trazido, a gente sabe que não é. A gente tem que ser cristão em todos os lugares. Né? Em todos os lugares. Dentro, em fora todos de casa, no templo, fora do templo. Em tudo quanto é lugar que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente esteja, o nosso comportamento tem que ser o mesmo. A gente não pode ser uma pessoa que é uma pessoa falsa, né? Se uma pessoa vai para uma igreja, né? Para um templo religioso, seja ele qualquer, né? E ali faz aquela imagem de santo, de bonzinho, de equilibrado, né? De tudo bonitinho, né? Aquele perfeitinho e tal, que segue ali todas as coisas perfeitamente, né? Mas fora dali a gente não é assim, a gente tem que repensar, porque a gente não está agindo bem com a gente mesmo, né? E se a gente não estiver agindo bem com a gente mesmo, a gente não estará com o nosso próximo também, né? E a nossa doutrina, ela faz com que a gente reflita sobre isso, né? Ela é uma doutrina que nos faz e nos impõe refletir sobre o nosso próprio comportamento, enfim. Vamos lá. Aí. Hoje tá... O negócio parou aqui. Passou. Agora passou, Não, tá certo. Agora. Aí ele continua, né? Aí a parábola continua. Saiu de novo, quer dizer, o pai de família, ele sai cedo, vai lá, contrata, resolve com eles o pagamento para o dia. E aí, 3 horas depois, ele sai de novo. E vendo outros que se conservavam na praça, né, outros trabalhadores, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente o pai de família à hora sexta, e a hora nona do dia, e fez o mesmo. Foi à praça, conversou, contratou e disse que iria pagar o que fosse razoável. Aqueles que estavam indo depois dos primeiros que tinham sido chamados, né? Saindo mais uma vez a hora 1/10, quer dizer, quando faltava 1 hora para acabar o dia de trabalho, que na época era de 12 horas, o pai de família, ou Deus, né? Ele saiu de novo, né? E encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele, então, lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes,
começando pelos últimos e indo até os primeiros. Olhando assim, parece uma coisa meio absurda, né? Se a gente for pegar o pé da letra, né? Porque aquele que iniciou lá o trabalho, né? De 12 horas, depois, 3 horas depois ele volta, chama mais trabalhadores, depois ele volta, chama mais trabalhadores, até a 1/10 hora, quer dizer, 1 hora antes de acabar o horário de serviço, ele chama, só que ele não diz quanto vai pagar, ele diz que vai pagar o razoável, e eles acertam isso com ele, assim como os primeiros, que ele acertou 1 denário. Embora as horas tenham relação com períodos do dia, Jesus se referia aos momentos da convocação de Deus a cada um de nós. Vamos fazer esse paralelo. Alguns começam cedo a direcionar seus espíritos para o caminho do bem, enquanto outros demoram um pouco mais para despertar. Contudo, não importa a hora, desde que se dediquem ao trabalho de iluminação e se regenerem. Alguma dúvida? Não. Não. Reflexão. Né? Tá bem explicado, né? Bem explicado. As horas, embora tenham relação com os períodos do dia, na verdade, a proposta da parábola, né, é mostrar que Deus está sempre convocando a gente, e que Ele não desiste de ninguém. Não há privilégios, não há prioridade, não é porque você tem mais tempo, que você é melhor do que o outro, porque você pode ter começado mais tarde a despertar, mas quando você começa a despertar, aí você engrena firme e não deixa que nada te iluda e não deixa que nenhum atalho tome conta da sua vida. Valéria, Oi. posso fazer uma pergunta para todos e para você também, lógico. Essa saída do Senhor da Vinha, ou seja, Deus está convocando, poderia-se fazer um paralelo, uma analogia com, em todas as épocas da humanidade, Deus está sempre presente e querendo chamar adeptos para o trabalho. Poder-se-ia fazer essa analogia? Desde a nossa criação, né? Quando a gente então, teve exato entendimento, em todas as épocas. Ele está nos convocando, está nos convidando a trabalhar na sua vinha. Certo. E com relação... Não vou entrar nisso agora, que eu acho que também não é a hora, não sei porque... paga os últimos primeiro e os primeiros pagam no final. Eu não sei se é a hora de fazer esse tipo de pergunta, mas como a Glória colocou ali, que após os estudos ela começou a entender que não seriam os espíritas propriamente dito, os trabalhadores. A gente vai chegar lá. Hora. Se der vamos tempo, chegar a gente vamos chega aguardar. Vamos lá. É porque a gente já deu essa parábola toda. Mas às vezes essa parábola foi dada num dia só. Né? É bom recapitular, né? Então, fica claro aqui, né? Como a gente falou, né? Alguns, eles começam cedo, né? A direcionar a sua vida para o bem, para o trabalho do bem, para a caridade. Começa com esse entendimento. Mas, muitas vezes, o gás, vamos dizer assim, né? O ânimo esmorece um pouco. E aqueles que despertam mais tarde... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Porque, para mim, de vez em quando, a imagem está ficando congelada. Por isso que eu estou perguntando.
E outros que despertam mais tarde, que não começaram o entendimento junto com os primeiros que foram chamados, eles despertam e são perseverantes, né? E eles não desanimam, e eles vão progredindo, e às vezes eles conseguem progredir muito mais do que aqueles que começaram primeiro. Mas é por isso que então o pai colocou que começasse a pagar tipo de trás para frente, é por isso, é esse motivo? Aí vocês vão me dizer, vamos chegar lá. Começando pelos últimos. Aí ele fala assim, chama os trabalhadores, paga eles começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aí a gente vai pegar isso depois, lá no final, se der, tá? Isso é que me deixa a minha dúvida. Por quê? Porque ele fazendo isso, ele começou a pagar pelos últimos, né? E aí os que começaram, os primeiros estranharam, falaram assim, bom, quando viram que ele começou a pagar pelos últimos e começou a pagar a mesma coisa que tinha contratado com eles pensaram assim, se está pagando para esse que trabalhou menos do que eu vou ganhar mais. Não é? Sim. É o que a gente deduz. Só que não ganharam a mesma coisa, né? E aí eles vieram reclamar. Não aceitaram, né? Não estavam querendo aceitar. A gente vai chegar lá, se Deus quiser. Bom. Aqui o que a gente coloca, contudo, não importa a hora, desde que se dediquem ao trabalho de iluminação e se regenerem. Isso está lá no Eliseu Rigonati, tá? Eles, quando começou, ele foi assalariar, quando ele chegou cedo, ele combinou, ele tratou o valor com aquele grupo, né, para trabalhar 12 horas por 1 denário. Eles aceitaram, não acharam que era pouco. Eles acharam que era justo. Tanto é que eles não retrucaram. Mas depois, quando eles viram que ele voltou a chamar novos trabalhadores, e novos trabalhadores, e novos trabalhadores, e na hora que foi pagar, ele começou pelos últimos, dando o mesmo valor que tinha combinado, tratado com os primeiros, aí o olho dos primeiros encheu, né? Achando que ele iria pagar mais para eles, porque eles tinham trabalhado mais horas. Aí a gente vai ver, só que aqui não está passando. Oh, meu Deus. Hoje o negócio está... Tá difícil. Porque sumiu aqui o... agora. Não é esse agora? É isso mesmo. É que eu pensei que tinha pulado 2, é por isso que eu voltei. Aproximando-se, então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, quer dizer, 1 hora antes do trabalho terminar, receberam 1 denário cada um. Então, quando haviam chegado os últimos, né, receberam 1 denário cada um, vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar. Julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este grupo, a este último, tanto quanto a ti.
Não me é, então, lícito fazer o que quero? Quer dizer, o dinheiro era dele, né? Ele estava pagando, ele não tinha o direito de pagar quanto ele quisesse aos outros, a quem ele disse, pagarei o razoável. Ele nem tratou valor, ele falou, pagarei razoável, e eles foram. Eles não perguntaram quanto que eles iam ganhar. Eles não perguntaram, vem cá, mas aí o senhor vai me pagar, eu vou para lá, vai me pagar quanto? Para eu ver se vale a pena ou não, né? Ninguém perguntou. E aí ele fala, não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Isso aí é uma reflexão, né? Para a gente também. Tanto os que trabalharam desde o começo do turno até aqueles que vieram na última hora, receberam o mesmo salário. Isso é, para Deus, não importa a quantidade do trabalho, mas sim a qualidade. Aqueles que se regeneram e buscam adquirir virtudes merecem o reino dos céus igualmente. A gente não pode esquecer de uma coisa. Uma praça cheia de trabalhadores. Aí chega o pai de família, o dono da vinha, contrata um tanto de trabalhadores, combina o salário, eles aceitam, ele vai embora. 3 horas depois ele volta, porque ele vê que aqueles que foram não iam dar conta do serviço, do trabalho que tinha para fazer. Aí ele volta para contratar mais homens. Quando ele volta, ele encontra aqueles homens que estavam lá, não naquela hora, mas estavam lá desde a primeira hora. Desde a primeira hora. Como os outros que foram contratados na primeira hora. Só que naquele momento eles não tinham sido contratados, nem por esse dono da vinha, nem por outros donos de vinhas. E aí o que a gente observa? Que essas pessoas, esses trabalhadores, eles não desistiram, eles perseveraram, eles ficaram lá até o fim, com a esperança de que poderiam ser contratados, mesmo faltando pouco para acabar o dia. Será que nós ficaríamos parados numa praça, sem comer, sem beber, durante um dia inteiro, esperando, com perseverança, para ver se alguém iria nos assalariar naquele dia? Porque aquelas pessoas, elas viviam de trabalhar naquele dia. Eles trabalhavam naquele dia, recebiam o dinheiro para comer, né? E no dia seguinte eles tinham que voltar para ter dinheiro para comer, era dia a dia. Se a gente fizesse paralelo, será que nós teríamos essa perseverança? Os que tivessem perseverança. Né? Então, eles não chegaram no primeiro porque eles não foram, né, contratados no primeiro momento, mas tiveram perseverança para ficar o dia inteiro. Imagina a gente o dia inteiro num lugar, sem comer, sem beber, aguardando alguma alma caridosa que viesse nos oferecer trabalho. A gente podia esperar 1 hora, podia esperar 2 horas, 3 horas, não tinha embora. Pô, se não apareceu ninguém até agora, não vai aparecer ninguém para me contratar, né? Vou para a praia, vou descansar na relva, né? Vou, enfim, dormir, volto amanhã. Mas eles não desistiram, né? Então, aí a gente vê a qualidade do trabalho também que eles iriam apresentar lá, na vinha. Os primeiros trabalharam mais do que os outros, mas não foram tão eficientes também.
porque ele precisou sair para contratar outros, não é? E esses outros fizeram um trabalho de qualidade. E então o dono da vinha julgou que seria justo ele a perseverança, por toda a confiança que eles tiveram de que conseguiriam algum trabalho para serem remunerados, mesmo com a hora avançada, eles mereciam, então, pensou o dono da vinha, ganhar a mesma coisa que os outros. Porque eles deram um trabalho de qualidade, né? Aqueles que se regeneram e buscam adquirir virtudes merecem o reino dos céus igualmente. Todos nós merecemos. O que vai diferenciar a gente é exatamente isso. É a qualidade do que a gente dá. É a perseverança, é a coragem, é a não desistência, né? É a fé verdadeira, né? Vamos lá. Isso aqui não está mole, não. Está sumindo. Então, assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros... Ixi, ó, passou 2. Passou tudo. Chegou. É. E saiu. Isso, é aqui. Nesse aqui. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os escolhidos serão os primeiros a entrar no reino dos céus, porque suportaram todas as provações, mantendo-se dispostos diante das lutas e aproveitaram as oportunidades que lhes foram dadas. Eles são os trabalhadores da última hora. Foram os escolhidos, como aí a gente se lembra daquela passagem que Jesus dizia, né? Disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Ou seja, não adianta, por palavras ou qualquer outras coisas, você achar que vai ganhar o reino dos céus. São só os escolhidos, e os escolhidos são aqueles que realmente realizam os trabalhos, as tarefas que devem realizar em si mesmos. Isso, adquirindo as virtudes, né? Que Isso. vão favorecer a todos nós ao nosso engrandecimento, né? Para nos burilar. Que não pode ser, não pode ser da boca para fora, né? Não uma pode. Uma coisa é nós conhecermos. A gente conhece intelectualmente. A gente pode ter até um conhecimento vasto, sensacional, maravilhoso, vasto, de saber até de cabeça tudo, né? De memória tudo. Mas se nós não colocarmos isso em nosso comportamento, exatamente, em prática, se nós não incorporarmos essas virtudes na nossa vida, de nada adianta. Porque uma coisa é você conhecer, outra coisa é você aprender. A gente tem que demonstrar que aprendeu, não que conhece. É claro que aquele que conhece tem muito mais responsabilidade do que o que ignora, né? Mas sim, conhecer não é tudo. Não, um exemplo muito engrandecedor é aquele livro Voltei, do irmão Jacó. Ali está, né? Tudo que a gente está falando agora, no presente momento, está ali. Isso, exatamente. Que ele conhecia tudo, fez tanto, ele conhecia, fez um monte de coisa, fez e não tinha luz. Porque ele não se renovou intimamente, não se fez renovou. A reforma. Quando ele foi para a espiritualidade, ele ficou, cadê minha luz? Eu não tenho luz?
né? Apagado, é. Então, isso serve para todos nós, né? Com certeza. Então, a gente vai entrar nessa parte aqui que eu coloquei, justamente para que a gente pudesse dar o que vocês pediram, e aí, se der tempo, a gente dá continuidade lá para ir até o finalzinho, tá? Se der tempo. Então, esse item 4, né, dos trabalhadores da última hora, ele fala da missão dos espíritas. O autor, né, é o Erasto, né? Ele foi discípulo de Paulo, né, de São Paulo, apóstolo que iniciou a divulgação dos ensinos de Jesus a outros povos, né, sendo por isso chamado de apóstolo dos gentios. Acompanhou em sua viagem a Éfeso, é citado em Atos dos Apóstolos, e enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia, né? Está falando de Paulo. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto, está em Romanos. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto, né? A segunda carta a Timóteo, que Paulo manda. Você só para situar, né, quem era Erasto, né? Erasto, é. Que é quem dá essa mensagem. Allan Kardec cita as comunicações desse espírito Erasto, né, que era discípulo de Paulo, no Livro dos Médiuns, no item 98, no capítulo... Aí eu não sei se está errado, hein? Ou é item ou é capítulo 98, porque acho que não é o mesmo, não. É dele a famosa frase entre os espíritas: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Uma única essa frase é teoria famosa. falsa. Na mensagem do capítulo 20, item 230 do último livro citado, quer dizer, tá? No Livro dos Médiuns, tá? Então, isso é que a gente não pode esquecer. E é uma coisa que acontece muito. Às vezes, para as pessoas não entrarem em contenda, né? Não ficarem mal na fita com outras pessoas, elas se calam, se omitem, né? E diante de certas coisas que são mentiras, que são inverdades, não é? Então, isso aqui é uma coisa muito séria que a gente tem que levar em conta, né? Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, que é o que a gente tem muito por aí hoje. Nesse texto, ele, né, Erasto, conclama os espíritas numa linguagem do Velho Testamento a cumprirem a sua tarefa na Terra, advinda da responsabilidade que os conhecimentos do Espiritismo lhes dão. Nessa conclamação, ele vai citando as qualificações que o verdadeiro espírita deve empenhar-se em conquistar para poder vivenciar essa responsabilidade. Deve o espírita, sempre que houver a oportunidade, divulgar a lei da reencarnação, a lei da evolução dos espíritos, que se faz conforme o bom ou mau desempenho de suas tarefas, e o modo como suportam as provas, as dificuldades e os sofrimentos, né? Porque é isso que dignifica, né? É isso que diferencia, né? Você deve divulgar a doutrina espírita, mas você também tem que desempenhar bem a sua tarefa. É o caso dos trabalhadores, né? Aqueles últimos desempenharam maravilhosamente bem a tarefa que eles abraçaram. Valéria, você vai botar o texto do Erasto, Missão dos Espíritas, ou você vai colocar esses trechos? Eu acho que eu botei, peraí. Mas a gente até pode pegar. Bem. É porque você acabou de falar uma coisa que eu me lembrei do texto dele, quando ele fala, se a gente for contar, ele fala mais de 8 vezes. Ele fala mais de 8 vezes, ide,
Ide pregai. E o ide pregai. E como ele era discípulo de Paulo, esse ide e pregai, o pregar é pregar como disse Paulo, quando ele disse numa das epístolas que nós fôssemos cartas vivas do Evangelho, ou seja, não é pregar falando na praça, ou no templo, ou na casa espírita, ou na palestra. Também, mas não é só isso. Também, mas não é só isso. Isso, não é só isso. O importante é você pregar pelas atitudes. Isso, principalmente. Isso é o fundamento, né? Até porque aquele que prega, ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito. Porque ele tem o conhecimento. E aí ele vai e faz tudo diferente do que ele fala. Exato. Né? Isso confunde as pessoas também. Isso confunde. Confunde quem acredita, né? Embora a gente não seja exemplo, eu estou até vendo aqui para poder colocar aqui, que eu acho que eu não coloquei ele todo, não. Para quem apresenta um trabalho assim, é muito complicado, porque às vezes as pessoas que não conhecem você intimamente pensam que você é aquilo que você fala, e na verdade você está falando da doutrina espírita, e não exatamente do que você já é capaz de realizar enquanto espírita, não é? Então, viu, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo aqui, não quer dizer que eu sou essa coisa maravilhosa toda, não. Mas Mas que vamos o Erasto chegar lá. realmente ele é muito firme, né, nas colocações dele. Deixa eu pegar aqui para a gente... Eu vou pegar aqui, que eu acho que não... Aí eu faço uma pergunta ao pessoal todo que está aí também. Por que é que, como a Valéria falou, nós falando, dando uma palestra, ou assim, por que nós somos tão responsáveis, somos mais responsáveis que quaisquer outros, nós espíritas? E aí, gente? Podem responder. Eu não entendi direito a pergunta. A gente, pelo menos, a pergunta é, por que é que nós, espíritas, como a Valéria estava colocando, somos muito responsáveis por aquilo que a gente fala quando estamos numa palestra ou até num estudo, se formos oradores espíritas, palestrantes espíritas, ou aqui num estudo, por que é que nós somos tão mais responsáveis do que quaisquer outros? Entendimento, não é não? Eu acho que é o nosso comprometimento que é maior, né? Para a gente estar tendo que ter essa parcela aí, não? Foi isso, é um comprometimento, entendimento, mas por quê? Assim, por quê? Para a gente poder se melhorar. Que nós somos mas esses conhecimentos, isso que a gente fala, vem de onde? De outras encarnações. Não só de outras encarnações, mas a gente estuda o quê? Espiritismo. Doutrina espírita. Evangelho. Aí é que está a doutrina espírita. Doutrina espírita. Que vem fazer o quê? Fazer a reforma íntima, e que não adianta você falar se você não vivencia. Isso, e a doutrina espírita veio jogar o quê? A luz, levantar mais a ponta do véu. Nós temos mais condições de entender os ensinos de Jesus, não sei se vocês concordam comigo, porque nós temos a doutrina espírita que nos abre um leque de luz sobre tudo. Concordam? Quando diz que ela esclarece, é porque se a gente estiver interessado realmente, né, em nos aprofundarmos, refletirmos, né, sobre o que nos é trazido,
Eu acho que o fato dela esclarecer, ela vai nos dando essa responsabilidade. Né? Eu estou entendendo. Né? Responsabilidade. Isso. Eu estou entendendo o que está sendo trazido. Né? Está tirando o véu aí. Né? Então, porque o Espiritismo veio para isso, né? Eu, pelo menos, penso assim. Bom, eu, pelo menos, penso assim. E como o cristianismo redivivo, né? É redivivo por quê? Porque vem nos trazer, jogar luz. Os ensinos de Jesus, a meu ver, ficam muito... A meu ver só não, já é dito por Kardec. Ficam muito mais acessíveis para quem estuda a luz da doutrina espírita. Mas aí eu vou botar mais um temperinho aí, né? Só para a gente ficar na cabeça, pensando. A gente tem que estudar. Sim. Porque estar aqui é um incentivo para a gente estudar. Nós temos a oportunidade de trocar ideias, colocar os nossos sentimentos, debater pontos de vista, tirar dúvidas, nos esclarecer um pouco mais, porque estamos num grupo, né, que tem esse desejo, tem essa vontade, tem esse comportamento, está investindo em si próprio para ser um ser humano melhor, porque senão a gente não estava aqui, né? Com certeza. Vamos combinar, a gente não estava aqui. Mas fora hoje, né, a gente tem o dever de estudar, de procurar, porque isso aqui só não basta, isso aqui, vamos dizer assim, é um incentivo, é um estímulo, né? É um ponto de apoio que a gente tem, estamos de mãos dadas no mesmo barco e vamos nos apoiar, vamos nos ajudar e vamos nos incentivar a melhorar. Mas para nós verdadeiramente encontrarmos isso, só esse momento aqui não é suficiente. A gente tem que estudar, tem que buscar, tem que pegar o Evangelho, ler outros livros, escutar outras pessoas e ter a base do livro, da codificação, para poder saber discernir entre o que é e o que não é, né? Entre o que parece, mas não é. Porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa fala assim, eu já fiz o curso, eu estudo há 20... Eu faço o curso há 20, 30 anos, mas faz o curso, vai para cá, não lê nada. É verdade. Não progride naquele entendimento, entendeu? Então, não é o suficiente para transformar você, né? Porque cada um de nós tem a condição de um entendimento numa certa faixa, vamos dizer assim, né? Cada um vai até um tanto, é igual uma corrida, né? Tem gente que aguenta correr 10 metros, o outro não aguenta correr 30, 50, 100 metros, o outro não aguenta correr nem 5, né? Então, nós temos que sempre nos buscar esse conhecimento nas fontes, né? Onde a gente sabe que vai encontrar água que renova, para poder entender, né? Fundamentar cada vez mais aquele entendimento que às vezes não é muito profundo, não é aquela raiz da árvore bem firme no solo. Então, muitas vezes, o vento, né? Os ventos passam e nos desviam, né? A gente se esquece do comportamento que deve ter para ter um comportamento politicamente correto, vamos dizer assim, né? Mas esquecendo do comportamento que a gente diz estar buscando, né? Valéria, mas tem uma outra coisa também, que até tem muito a ver com os nossos estudos aqui. A gente sabe que, às vezes, eu dou uma interpretação X a uma parábola de Jesus, digamos assim, ou a algo que vem de instrução espiritual no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, mas no Livro dos Espíritos não, que é uma coisa mais filosófica e objetiva. Mas a gente sabe que o entendimento, a interpretação, aliás, que uma pessoa possa ter sobre uma parábola não é a mesma que 10 outros possam ter. E é muito enriquecedor você ver, não é? Porque não existe isso. A interpretação não é única.
Exatamente. A essência é. Agora, Sim, a maneira, né, de ver, a maneira Isso. de ver podem ser várias maneiras, porque São cada um tem vários suas ângulos. experiências, tem a sua bagagem, e traz sempre coisas que às vezes a gente não pensou, e que são boas, positivas, Exatamente. que estão dentro da essência doutrinária. Isso é que a gente não pode se distanciar, entendeu? Isso. Quando ele começa o texto, Erasto, né, que é o capítulo, é o item 4 do capítulo 20, a missão dos espíritos. Ai, meu Deus, troço. Está aqui. Ele começa assim, é que eu não coloquei. Eu coloquei, depois eu tirei, mudei. Não escutais, ele coloca assim, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Não escutais já, os tempos são chegados, é isso que ele quer dizer, os tempos são chegados, né? Esses tempos novos vão arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Ele fala assim, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrenas, que é exatamente esse primeiro trecho aqui, né? Que o espírita deve, sempre que houver a oportunidade, divulgar a lei da reencarnação, a lei da evolução, mas também, né, mostrar o bom desempenho das suas tarefas, né? E o modo como eles suportam as provas a que são impelidos a viver, né? Isso somos cada um de nós, né? E aqui, quando ele fala dogma, tá? Porque é um dogma, né? É um dogma não teológico, não é teológico, mas é um dogma que pode ser questionado. Como Kardec ensinou. Como Kardec ensinou, né? E a gente, Valéria, com relação a isso, eu já ouvi, não sei vocês, mas eu já ouvi alguns oradores espíritas falarem em alto e bom tom que a doutrina espírita não tem dogmas. Ok, ela não tem os teológicos, mas é lógico que ela tem dogma. Exato. Todos os princípios da doutrina espírita, todos os fundamentos são dogmas. Só que são dogmas que são questionados, podem ser questionados, não é diferente da igreja, diferente de outras, né? Vamos dizer assim, de outros que são os teológicos, que não podem, você não tem discussão, é isso e é aqui, e ponto, final, entendeu? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, você não pode questionar. Não pode, são 3 em 1, você não pode questionar isso. E na doutrina espírita você pode questionar isso, né? E tem outra coisa também importante para a gente ver, que uma coisa que muita gente fala, que fala assim, eu não sou, eu sou católico, mas não sou... praticante. É a mesma coisa espírita. Eu sou espírita, mas eu não sou praticante. Não sou praticante. Então, você não é. Não é. É verdade. Se não pratica, você quer, gente. Vamos parar com isso, né? E também você querer trabalhar numa casa espírita. Aí a gente está falando do espiritismo porque é o nosso, né? O nosso tema, a nossa prática, né? É o estudo que fazemos, a doutrina que fala o nosso coração. Então, para uma pessoa começar um trabalho, seja ele qual for, ela tem que estudar. Se ela não estudar, se ela não tiver noção do que é o espiritismo, ela não tem as condições necessárias para ajudar aonde quer que seja. Então, tudo se torna mais difícil. As dificuldades que a gente tem
na grande maioria das vezes, vem disso, vem da falta de estudo. Entendeu? As pessoas acham que basta o trabalho. O próprio trabalho da transformação, né, na gente é preciso um mínimo de conhecimento. E de esforço, né? Porque o verdadeiro espírita não é o perfeito, é aquele que se esforça por domar as suas más inclinações. Mas estamos nos esforçando para domar as nossas más inclinações? É isso que a gente tem que se perguntar. Estamos, né? Exato. E aí, quando a Valéria falou aí, só um minutinho, Valéria, você falou no início da mensagem do Erasto, quando ele põe, como é que é mesmo? Porque eu não consigo enxergar, do velho mundo, ele começa... Não, eu estou lendo aqui no telefone, eu estou lendo aqui no celular porque eu não coloquei. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar então deixa para lá. o velho mundo. Não, mas eu posso ler. É porque eu ia perguntar a todo mundo o que é o velho mundo a que Erasto se refere. Porque você falou que a gente podia fazer perguntas na aula de hoje. Claro, pode. Então, gente, o que é o velho mundo que ele está chamando a atenção aí? Eu conheço o velho mundo de outra maneira, do vinho, né? Velho mundo é a Europa. Não o que Erasto se refere. Aí depois, continuando, o que ele disse? A Valéria falou, ela deu um passo importante que ela falou, os tempos são chegados. Aí faz uma analogia, não é o termo, velho mundo e os tempos são chegados. O que nos vem à cabeça? Essa mudança, né? Sim, a reforma. Vamos embora, que mudança? Sim, a reforma íntima nossa. Não, a reforma íntima... O mundo da expiação para o mundo novo da regeneração. Aí, Jorge, concordo com você. Por isso que a gente precisa se regenerar o mais rápido possível, para que a gente possa ter chance de retornar para cá. É isso aí. Esse mundo regenerado, né? Eu vou ler o trechinho aqui, que vale a pena. Ai, meu Deus, passou. Hoje eu estou lutando aqui com esse... Ai, Valéria, acho que a gente está massacrando você, né? Não. Eu quero voltar para o mundo regenerado e quero voltar espírita. Eu também. Olha, nós pelo menos a gente já deu para ser pelo menos umas 3 vezes, já tem a terceira, mais que terceira geração de espírita. Porque são 160 anos, aliás, do Evangelho, né, no caso, segundo o Espiritismo. Exatamente em 2023, nós estamos fazendo 160 anos de Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, se contar lá de quando Kardec codificou, nós já devemos, como a Valéria falou, talvez Tem uma mensagem que fala, eu esqueci agora qual é o autor, eu vou procurar depois, até vou botar para vocês, que já é a 5ª geração. Pode até ser, dependendo de quantos anos cada um fique na erraticidade, já pode ter mesmo. Queridos, posso falar? É Nelma. Ô, meu amor, claro, olha só, para nos ajudar. Se a gente pegar lá o prefácio do Evangelho, que eu estou aqui na mão, olha, eu vou ler pela redação lá do CELD, mas vocês estão aí. Olha que aqui, como é que se diz, Erasto vem dizer, porque lá atrás o Espírito de verdade disse assim para a gente, olha que coisa, para a gente relembrar. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu,
como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Erasto está dizendo isso tudo que o Espírito de Verdade disse. Olhe mais. Eu vos digo, em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Há pouco tempo a gente estava como velho mundo. Esse é o novo que a gente está acordando em nós, né? Isso! Vamos continuar. As grandes vozes do céu Tairaste, todo mundo, ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem, vibrem em toda a extensão do universo. E terminando. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de Verdade, Tairasto, essa turma toda boa, tá que vem acordar para a gente. Bora lá. Parece que a gente está acordando do nosso velho mundo, e graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente está vendo. Aí a gente está vendo desde o filho até o pavio do livro, principalmente do Evangelho. Esses companheiros, em cada mensagem, ou em cada capítulo, só vem lembrar, ou a gente vai se lembrando. Jesus, me ajude a sair do meu velho mundo. Porque se tu dizes aqui na mensagem, não é isso, que vocês são as virtudes do céu, e está dentro de nós, como um exército imenso, que eles movem desde que recebeu a ordem, eles vão espalhar tudo isso e vem facilitar a gente essa caminhada. Erasto e outros, vai dizendo, por isso que, não sei se é mais missão dos espíritas. A gente tem aqui, a gente tem no texto Obreiros os Obreiros do Senhor, que está nesse capítulo aqui, que fala exatamente a mesma coisa. É o item 5. Só para a gente Olha, quanta coisa boa. Não se estender muito. Muita coisa. Agora a gente tem que estar realmente atento, né? Eu vou ler o texto. Eu vou ler o texto, porque o meu trecho. Só para a gente... Depois eu pego ali. Aí vamos ver se vai dar para chegar até o fim. Então, ele continua. Não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, né? Aí ele está falando da mediunidade, né? Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois escolhidos de Deus. Eu vou ler e depois a gente vai ver aqui o material que eu trouxe, tá? Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, ide e pregai, né? Aqui, ele fala da mediunidade, né? Ele fala que a gente não se assuste, ele fala que é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis, né? Tornar, isso aqui quer dizer o seguinte, tornar, sacrificar em latim, tornar sagrado, fazer algo divino, sagrado, nas nossas horas, nos nossos trabalhos. Eu sempre que mexo aqui, o negócio sai do lugar.
tornar sagrado esse trabalho que a gente faz todos os dias, esse trabalho de relação, de interação com o nosso semelhante, fazer com que isso se propague, né? Deixando para trás esses sentimentos, esses comportamentos desse velho mundo, desse homem velho, para se transformar num homem novo, como Paulo tanto nos falou e tanto nos alertou, né? Aí ele continua, convosco estão, ide e pregai. Aí eu vou voltar aí na Teresa, ide e pregai, quer dizer, vivenciai. Aprendei para vivenciar. Não é pregar só falando, não. É pregar agindo. Convosco estão os espíritos elevados. Olha só, convosco estão. Ele não disse convosco estarão. Ele disse convosco estão. Estão. Então, eles estão sempre conosco. Nós Olha é que temos que... Nós é que temos que ter a capacidade para senti-los, para ter uma abertura, um aumento vibratório, né? Mudar de faixa vibratoriamente para poder sentir esses irmãos maiores que estão conosco. Eles não estarão, não. Eles estão sempre conosco. Nós é que nos afastamos deles, pelo trabalho, pelas coisas fúteis que pensamos, que fazemos, que nos preocupamos. Então, ele fala, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Vejam bem, nós vamos falar muitas vezes, assim como outras pessoas falaram para nós muitas vezes, palavras corretas, palavras orientadoras, e nós não ouvimos. Mas de tanto ouvir, aquilo se fixa, de alguma forma, em nós. E num dado momento da nossa existência, aquilo nos faz despertar. Isso. Muitas vezes nós não queremos dizer ao outro, porque não sabemos o que ele vai pensar, ele vai ficar triste, vai ficar zangado com a gente, vai ficar chateado. Mas se falarmos de uma forma amorosa, se falarmos de uma forma que não ofenda a criatura e que a ajude no processo do progresso evolutivo dela, nós estaremos fazendo a nossa parte. Não importa se ela não gostar, não importa se ela não ouvir naquela hora, mas em dado momento ela vai ouvir. É isso que a gente precisa saber também, porque a gente às vezes fica esperando pelos outros, né? Que já veio Jesus, gente. Quem mais a gente quer que venha? Então, não cabe indecisão. Não cabe indecisão. E cabe que a gente tome para a gente a tarefa que nos cabe. Isso. Eu não sou nenhuma missionária, mas eu tenho uma tarefa. Sim. Todos nós temos uma tarefa. Então, é abraçar essa tarefa, né? Com verdade, com motivação, sabendo que ela é que vai providenciar a nossa melhoria. É com ela que nós vamos dar o salto, não importa onde seja a nossa tarefa. A nossa tarefa é em todos os lugares. É na fila do banco, é na do supermercado, é na via pública, lar, né? Não podemos esquecer do lar, principalmente do lar. É o primeiro, né? É o primeiro. É no templo espírita, enfim, é em todos os lugares. É no trabalho, é
numa compreensão com um amigo difícil, com um colega de trabalho difícil, com um amigo que está necessitando, entendeu? Enfim, é muita coisa que nós temos, que podemos fazer, né? E muitas vezes a gente não faz. Eu acredito nesse exercício. A gente está sempre, né? A gente ouve falar e fala, e ouve, torna a ouvir. A gente acaba por fazer isso por exercício, e no final incorpora. Né? Isso, exato, exato. Porque às vezes nem todo mundo, num dado momento, está apto a entender aquilo. Mas aquilo fica. Se você faz sem agressão para outra pessoa, por exemplo, se estiver passando na rua e alguém estiver depredando um prédio, vamos dizer assim, jogando uma pedra ou arrancando planta, né, na via pública para destruir, aí a maioria de nós passa até com medo, não fala nada, né? Mas se a gente falasse, não faça isso, eu falo. Né? Não é? Não faça isso. Está numa praça, né? Uma praça bonita, cheia de... a pessoa vai lá, destrói. Não faça isso. Isso é seu, mas é também de todo mundo. Embeleza esse lugar. Aquilo vai ficar. Talvez ali, naquele momento, ele continue arrancando. Mas quem sabe de uma próxima vez ele escuta mais alguém falar, ou numa próxima vez que ele vai fazer, aquilo vem a ele, né? Porque não é assim que acontece conosco? Não é assim? A gente não se lembra? Não é? A gente faz errado, tem uma hora que aí vem aquilo, né? A gente desperta, aí vem aquilo, aí a gente para, né? E modifica aquele roteiro, né? Aí ele continua. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e contra a iniquidade. Olha o que ele nos pede. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Quantos de nós luta pela injustiça? Se cada um de nós fizesse a parte que nos cabe, o mundo já estaria muito mais evoluído do que está. Mas cada um de nós só pensa em nós, no nosso, né? Na nossa segurança, enfim, não queremos nos aborrecer, deixa quieto, deixa lá, deixa quieto, deixa, né? Você está vendo que aquilo está acontecendo, é uma coisa errada, equivocada, que vai trazer problemas, que não deveria estar acontecendo, mas você se cala diante daquilo, porque com medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, como eles vão passar a ver você. E nessa questão de imagem, que a gente fica preocupado, a gente perde a oportunidade de fazer o que os espíritos superiores nos dizem para fazer, com caridade, não é com agressividade, é com caridade, fazer com caridade, né? Porque os espíritos... É a caridade como Jesus nos ensinou. Isso, exatamente. Isso aí. A caridade como ele... não me lembro exatamente qual é aonde está, mas eu não sei, eu acho que é no Livro dos Espíritos. Que diz, quando, mais ou menos assim, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Aí perguntam se deve denunciar aquele que está fazendo algo errado. E então os espíritos isso está no Evangelho. Ou é no Evangelho. É no Evangelho. Aquela pessoa prejudica apenas a ela, deixe com ela. Mas se aquilo prejudica outra pessoa, prejudica outras pessoas, a sociedade em que vive, vai trazer um transtorno, alguma coisa, vai causar problema a outras pessoas, você deve falar com a pessoa. E se a pessoa não entender, não quiser acolher aquilo que é uma verdade, né? Não é a nossa opinião. Vamos lá ver também isso, né? Não é o que a gente quer, é o que é o certo, é o que é o justo, o que é o correto, né? Dentro da ética que Jesus nos ensinou. Então, você vai falar de novo com aquela pessoa e leva uma testemunha.
Se ela novamente voltar a fazer, você então fala, reúne a igreja. O que quer dizer isso? Reúne a comunidade. E então fala. Porque senão você estará se omitindo e sendo conivente com o erro, com a injustiça, com o crime, seja lá o que for que a pessoa esteja fazendo, né? Isso pode ser uma coisa leve, pequena, mas que vai se transformando em algo grande, ou para outras, para qualquer coisa. É assim que a gente deve agir. Não tapar os olhos, né? Se omitir diante do mal, né? Homens simples e ignorantes, ele fala assim, ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Né? Enquanto Moisés estava lá em cima, né, recebendo a tábua das leis, né, os mandamentos, eles lá, cheios de bezerro, né, né, adorando lá. Né? Então, a gente tem que deixar de adorar esse tipo de coisa. Afastar isso da nossa vida. Ide pregai que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de fé. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Olha só que coisa séria. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, o nosso pastor é Jesus, né? Ide, exatamente. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé e a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados dos que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Nós já estamos sobre isso. Isso já está sobre nós. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação, que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai. Eu vou parar por aqui. É o último
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Confiou a cada um de nós. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Eu vou continuar daqui, tá? Porque eu vou chegar lá no último trecho desse item 4, que é uma pergunta. Tá? Eu vou sair daqui para... Então, vamos voltar aqui. Eu só li porque realmente a gente pegando, e vocês devem ler, tá? É bem mais forte, né? Essa conclamação, ele vai citando as qualificações do verdadeiro espírita que ele deve desempenhar em conquistar para poder vivenciar essa responsabilidade. O espírita deve, sempre que houver a oportunidade, divulgar a lei da reencarnação, da evolução, dos espíritos, que se faz conforme o bom ou o mau desempenho de suas tarefas, e o modo como eles suportam as provas, as dificuldades e os sofrimentos, né? Para assim fazer, deve o espírita ter na justiça de Deus, tá? Que dá a cada um dos seus filhos, segundo as suas obras, a certeza de que nada está acontecendo que não devesse acontecer para o seu próprio aprimoramento, tá? Para o seu próprio aprimoramento. Bendizei o Senhor, vós que tendes a fé na sua... Aí é esse pedaço que eu já li, então vou pular. Ó verdadeiros adeptos, vós que sois eleitos de Deus, essa parte que ele fala, né? Essa frase a gente precisa ser entendida com cuidado, né? Aí é o que a gente fala. O Espiritismo ensina que Deus não privilegia ninguém. Ele não faz distinção entre seus filhos. Tanto é que ele pagou o mesmo salário para os da primeira hora e da última hora, né? Porque o que vale é o quê? A qualidade. Em consequência, ele não eleva uns em detrimento dos outros. Ele não faz isso, tá? Eleitos de Deus são todos os que, tendo compreendido, mais ou menos, as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no dia a dia, trabalhando na sua divulgação aos outros. Pode falar, Tereza. Você falou, Tereza? Congelou um pouco para mim, mas pode seguir, vai. Vocês ouviram? Eleitos de Deus eleitos de Deus são todos que, tendo compreendido mais ou menos as leis divinas, aceitam a responsabilidade de viver de acordo com elas no dia a dia, trabalhando na sua divulgação aos outros. Enquanto se comprazem no mal, os homens continuam sendo filhos de Deus. A gente não pode esquecer disso. Que lhes envia sempre os auxílios espirituais, chamamentos divinos ao bem, até que, cansados de sofrerem as consequências dos seus desatinos, arrependem-se e se dispõem à regeneração. Deve, pois, o espírita entender a expressão eleitos de Deus na aceitação das leis divinas. Os eleitos são aqueles que aceitam as leis, que incorporam as leis, né? Como também esclarece o Espiritismo, mas considerando que somente a aceitação não salva ninguém. O espírito se eleva, é eleito, né? Quando usa seus conhecimentos evangelicamente, ou seja, quando se esforça por viver os ensinos de Jesus, que é trabalho de cada um. Ninguém poderá fazer isso por nós. Nós é que devemos fazer. Quando se divulga os princípios da doutrina, está se oferecendo recursos
instrumentos para um melhor entendimento das lições do mestre. Distribuem-se as sementes que, para germinar, precisam do trabalho interno dos que as aceitam. Isso é um trabalho que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Conclama os espíritos a trabalharem na divulgação do espiritismo, sacrificando seus hábitos, seus trabalhos, suas futilidades, mesmo que não forem ouvidos. Quer dizer, fazer aquilo de forma sagrada. Esse sacrificar não é sacrificar como a gente entendia antigamente, né? Sacrificava os animais para oferenda, para as oferendas, não é isso. Exatamente, você deixar não é sacrificar dolorosamente, não é? Não é, exato. É você deixar de lado, tentar dissolver dentro de você aqueles hábitos que não vão fazer você caminhar, que te prendem, que são algemas, né? Que te prendem, que te paralisam a caminhada, o teu trabalho, o teu trilhar, buscando a tua renovação. É aquilo que a gente percebe que não serve mais. Isso. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, isso eu já falei, né? O verdadeiro espírita não pode considerar-se superior a ninguém, visto que sabe ser um espírito ainda muito inferior, tanto que faz parte de uma humanidade sujeita a provas e expiações, pelos muitos erros já praticados e ainda que praticamos, né? Nos dias de hoje. Então, nós não somos superiores, nós não somos eleitos nesse sentido que a letra, né? Lembra, Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Temos que ir à essência, né, do que está sendo falado. Todavia, sabe também que é e continua sendo um filho querido de Deus, a caminho da perfeição e da felicidade, tanto quanto os demais. Por isso combate em si o orgulho, o egoísmo, tentando desenvolver o amor que existe em sua essência e que o elevará a planos mais altos. Na tarefa de divulgar a doutrina através da palavra, das ações pessoais e das atividades das casas espíritas, necessário que cada um busque fazer o melhor, sem preocupar-se com as ações dos outros. Porque quando se está preocupado em fazer o melhor, o mal não encontra porta de entrada. Muitas vezes nós não fazemos o melhor porque vemos pessoas que estão em cargos, isso, aquilo, outro, fazendo coisas inadequadas. Então, a gente pensa assim, na nossa ignorância, a gente pensa assim, mas se o fulano que é não sei o que faz, por que eu tenho que fazer? Faz errado, por que eu tenho que fazer certo? Né? Isso é ignorância nossa, né? Então, na tarefa, vamos fazer a nossa parte, né? Aí, na tarefa de divulgar a doutrina, é divulgar a doutrina em todos os lugares, tá, gente? Não é só dentro da casa espírita, não. A gente já falou disso, é em todos os lugares. Então, busque fazer o melhor, sem preocupar-se com as ações dos outros. Com as ações dos outros, porque quando se está preocupado em fazer o melhor, o mal não encontra porta de entrada. Mas quando a gente está preocupado em não fazer, porque fulano não fez, criando, né, dificuldades, melindres e etc., a gente cria um problema grave, né, para o ambiente que a gente está, seja ele onde for, né, e para nós mesmos, porque é uma porta aberta para o lado invisível, menos elevado, agir em nós. Quando ele diz que os incrédulos se desvanecerão diante de ti, devemos entender diante do espiritismo, porque eles, os incrédulos, se curvarão diante das verdades espíritas, que o espírita prega e dá o exemplo, porque o espiritismo não será a religião do futuro, mas todos os seus princípios e fundamentos estarão na religião
do futuro, na religiosidade, na espiritualidade. Porque o que nós temos que promover em nós é espiritualidade e humanidade, que nós somos seres humanos. Nós temos que ser humanos, aprender a ser humanos, coisa que ainda não conseguimos, para poder buscar essa espiritualidade. Você falou uma coisa aí que me fez lembrar o Leon Denis, né? Que dizia isso, né? O espiritismo não é o futuro das religiões, é a religião do futuro. Mas eu acho que ele usou também meio que religião do futuro está um pouco demais, né? Religião do futuro não é bem a religião do futuro, mas os seus fundamentos, né? É isso que eu quis dizer. Os fundamentos, não, você os princípios... A frase do Leon Denis é que... Pode nem ter mais religião. Pode ser a religião, pode ser o amor, né? Será o amor. Indiscutivelmente será o amor, né? Que é o que está no Espiritismo, né? Que fora da caridade, o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. Não há salvação. Então, Kardec, os espíritos nos disseram, fora do espiritismo não há salvação, né? Fora da caridade, fora do amor profundo, verdadeiro, Eu fico pensando, se a gente reencarna num país, numa região que não tem religião, numa região que não tem religião. Mas às vezes... o amor, né? Não tem religião instituída, vamos dizer assim, né? Mas é a religiosidade, a espiritualidade, é isso que a gente tem que trabalhar para a gente ter. A gente não tem que... Isso. Né? A gente tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar preocupado em amar. A gente tem que estar preocupado em evoluir. A gente só vai evoluir quando a gente aprender a amar, né? Tem que prevalecer, tem que aprender isso. O amor. Né? O amor é a religião, né? Eu posso não ter porque fora do amor não há salvação para ninguém. O amor é o antídoto para tudo, né? É o antídoto para tudo. Se eu vou nascer numa região que não é espírita, uma região que não... Mas o futuro... Você nascerá num local onde não se conhece aquela doutrina, mas o teu espírito conheceu, e o teu espírito, você terá a oportunidade de difundir esse amor, que é assim que Jesus faz. Ele não nos coloca, né, no mesmo... Ele utiliza, né, esses missionários, né, todos eles são colocados em lugares estratégicos para poder disseminar esse amor, né? Seja lá como for, mas disseminar o amor, né? E é isso que eles têm feito sempre, né? A gente vê Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, né? Enfim, São Gandhi, né? São tantos, né? E são tantos que a gente não dá para nominar, né? Tantos espíritos maravilhosos, né? Que nos ensinaram tanto. Agora chegou a hora de nós ensinarmos a nós mesmos esse amor, né? De nós disseminarmos esse amor por entre todas as pessoas. Para que Jesus esteja presente realmente em nós, é preciso que a gente faça isso, né? Não sejam só palavras, né? Envolvidas por rituais, ou seja lá o que for, né? Disciplinados e regrados por isso ou aquilo, mas o amor que brota e que transcende, que ele flui, né? Ele flui. E é isso que nós temos que fazer. Se nós fizermos isso, nós estaremos dando conta da nossa tarefa, né? Então, ele fala, esse pedaço aqui eu já falei, já li antes, e então a pergunta, como então, ele cita, né? E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, mas cuidado, que entre os chamados para o espiritismo
Muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. A verdade, hein, gente? A verdade. Sim. Isso aí é muito sério. A verdade. Não é o que os outros dizem que é a verdade. É a verdade. A verdade. Jesus. E a pergunta, como então, né? Aí pergunta, como então reconhecer os espíritas que perseveram no bom caminho? Responde que esses são reconhecidos. Os espíritas que perseveraram no bom caminho são reconhecidos pelo seu ensino, pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e seu altruísmo, ou seja, pela vivência evangélica, que é a vivência do amor, e não pelo conhecimento e aceitação dos princípios do Espiritismo. Não basta aceitar os princípios, temos que vivê-los. Os bons espíritas são e serão reconhecidos pela vitória dos seus princípios no seu sentir, no seu pensar, no seu agir. E os que a seguem são os escolhidos. Esses são os escolhidos. São os que pensam, sentem e agem conforme as leis divinas. Esses são os escolhidos. Porque Deus quer que a sua lei triunfe e ampara o esforço de todos os que a exemplificam e a divulgam. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, esses serão destruídos. A palavra destruídos deve ser entendida como vencidos na destruição dos seus objetivos vaidosos e ambiciosos. Não é destruídos, acaba com a pessoa, não. Porque Deus não faz isso conosco, né? Mas destruir aquele objetivo de vaidade, de ambição, né? De desagregação, né? Social, vamos dizer assim, né? Sofrerão com os efeitos das suas ações, das perturbações, dos sofrimentos, dos prejuízos materiais e morais causados durante muito tempo, através de várias encarnações, até que arrependidos se redimam de todo o mal que causaram. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo que a gente está vendo, né, dos trabalhadores de última hora, ele trata, né, Erasto trata daquilo tudo que a gente falou, e ele feito uma pergunta no final do trecho, né, como reconhecer um bom espírito. Eu acho que eu já até falei ali, já falei, já entrei com essa coisa, porque eu mudei tanto que acabou até se repetindo. Então, é isso, né? Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei, esses é que são os escolhidos, tá? Esses é que serão os escolhidos. É isso que a gente não pode. Já são 7 horas, gente. Eu até botei esse Jesus aqui para poder parar, porque aqui a gente poderia falar sobre os obreiros, né? Aí seria a continuidade, né? Aqui tem o final até esse coisa tá difícil, né? Aqui para acabar aqui, mas eu acho que já tá para a gente dar continuidade disso tudo aqui, né? Eu acho que fica complicado. Deixa eu só
por causa do nosso horário. Aqui fala dos... Isso aqui é uma parte do livro, de uma página do Vinha de Luz, que fala sobre a parábola também. Mas depois eu posso mandar para vocês. Aqui fala das horas e tal, e aqui também esse do Pão Nosso, que fala: todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Então, todos nós estamos convidados para trabalhar na vinha do Cristo, desde lá os primórdios, né? Que a gente dessa vez estamos contratados. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Para fazer tudo que a gente sabe que precisa, né? Fazer dessa vez para poder evoluir, né? Então, como diz o Espírito da Verdade, o trabalhador da última hora, ele realiza o seu trabalho movido pela caridade, né? Então, para ele ser movido pela caridade, ele precisa de algumas condições, que são a constância, assume o compromisso das suas tarefas e não desiste, mesmo diante das aflições. O desinteresse, não trabalha esperando pelo salário ou qualquer outro benefício pessoal. A boa vontade, ele é devotado e grato pela missão que lhe foi confiada. E o esforço, ele dedica-se integralmente ao trabalho, unindo forças aos demais trabalhadores. Porque a gente sabe que a vida, né, é um trabalho em equipe. Não nos esqueçamos disso. É um trabalho em equipe. Para eu ser feliz, eu dependo de que cada um de vocês seja feliz. E vocês, da mesma forma, também sejam felizes. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter essas virtudes bem definidas dentro de nós, né? O trabalhador da última hora é o obreiro do Senhor, aquele que aceita sua missão e cumpre seus deveres, para que a terra alcance o patamar de mundo de regeneração, sempre seguindo a sua jornada, baseando-se na caridade. Então é isso, gente. Eu não sei se deu para trazer um pouquinho mais de luz aí, alguma coisa que não tivesse sido entendida. Qualquer coisa vocês falam. A gente contou aí com as dificuldades aí do momento aí. Sempre tem uma dificuldadezinha, aí atrasa um pouquinho, mas agradeço a todos vocês por estarem aqui e que a gente possa dar continuidade, né, a isso. Foi muito bom. A cada encontro sempre um pouquinho mais de luz, né? É de pouquinho em pouquinho que a gente vai, né? Vai melhorando, né? Mas a gente tem que se esforçar, tem que fazer a nossa parte. O tempo que a gente estiver disponível, que a gente não estiver trabalhando, servindo alguém, né? A gente poder estudar e refletir, né? Refletir o que esse ensinamento está querendo dizer, está trazendo para a minha vida, né? Que vai poder me beneficiar, para que eu possa também beneficiar aqueles que estão comigo a caminho, né? A caminho da luz, né? Estamos todos a caminho da luz. É isso. Então, vou pedir o Alberto para fazer nossa prece de hoje. Obrigada pelo tempo que a gente hoje ultrapassou. Foi ótimo. Que bom. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, mestre, por esses momentos tão profícuos para nós todos, de reforço, de aprendizado, e voltamos ao início. O amor é tudo.
com base no amor e estudando para facilitar a nossa compreensão, podemos nos aproximar do reino de Deus, que é a nossa meta. E dessa forma, todos juntos, continuaremos os estudos para que assim consigamos. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada Bom, a gente, todos. obrigada a todos. Semana que vem não vai ter estudo, tá? Depois eu vou avisar, tá? Tá bom. Para agosto, tá bom? Boa semana para todos. Boa semana para vocês também. Obrigado, Valéria. Obrigado. Obrigada a vocês, Valéria. tá? Obrigado, Tereza. Obrigado, gente. Obrigada. Fiquem todos com Deus. Vocês também. Bom final de semana. Ótima semana. Beijo. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.